E aí, para a gente pensar e conversar mesmo um pouco, eu queria começar falando sobre uma coisa que a gente tem lido, eu e a Aline, ela estudou mais do que eu, mas a gente conversou um pouco, que é sobre ponto de inflexão, né? Foi de um livro que a Aline leu na íntegra, eu estou lendo o livro, mas que o autor ele fala algumas coisas que são, acho que, interessantes e que pode nortear de uma forma legal essa conversa. Ele diz assim que a gente toma decisão o tempo todo dia, o tempo todo. A gente toma centenas, alguns falam de milhares de decisões todos os dias, né? Algumas automáticas, outras não. Agora, há momentos em que a gente toma decisões na nossa vida que não são decisões corriqueiras. São as decisões que ele diz assim, são decisões que vão mudar o rumo da nossa vida. A partir daquela decisão especificamente, a nossa vida muda. Se a gente decide para a esquerda, a gente vai construir uma vida completamente diferente daquela que a gente construiria se decidisse ir para a direita. Né? Então, são pontos de inflexão mesmo. É aquele momento em que você sabe que aquela decisão mudou tudo, ou vai mudar tudo na nossa vida. Há algumas dessas decisões que meio que são convencionadas assim pela sociedade. Fica fácil de a gente enxergar elas. Por exemplo, a decisão profissional. Quando você escolhe a decisão, né, qual é a carreira que você quer seguir, você está tomando uma decisão que vai mudar completamente o curso. As pessoas que você vai encontrar a partir dali, as relações que você vai formar, a influência que você vai exercer é completamente diferente se você tivesse escolhido uma profissão muito distinta daquela. Outras questões, por exemplo, um casal que decide se ele terá filhos ou não terá filhos, né? Muda completamente a rota, né, da vida. O próprio casamento, no momento em que eu decidi me casar com a Aline decidiu casar comigo, a gente estabeleceu um ponto que mudou a nossa rota. Da mesma forma em que se ela tivesse decidido, ou eu decidido que nós não casaríamos, hoje talvez a gente nem estaria aqui, ou eu ou ela não estaria, enfim, são pontos de inflexão. Mas esses aí são pontos que são comuns. Está convencionado na sociedade que essas coisas são relevantes, que a gente deve decidir sobre isso porque é importante, e aí a gente acaba sempre tomando um cuidado muito maior com relação a esses assuntos. Os pais pressionam os filhos até a procurar um psicólogo, fazer uma orientação vocacional. No casamento a gente vai buscar orientação na igreja, ou enfim, aconselhamento para tomar essas decisões. Agora, tem uma série de outros momentos em que a gente fez ou vai fazer escolhas e que a gente não se dá conta de que aquilo que vai acontecer, aquela decisão, vai mudar a nossa história, né? Quando a gente olha para trás, de hoje para trás na nossa história, a gente consegue achar alguns pontos, alguns momentos na nossa vida em que fala, puxa, aquela decisão que eu tomei me fez muito bem, me levou para um céu. Aquela decisão que eu tomei me fez mal, né? Só que olhando para trás. Agora, como é que a gente faz para hoje, nesse momento em que a gente está vivendo, a gente saber se a gente está num ponto de inflexão, se a gente está prestes a tomar uma decisão que vai mudar tudo ou não? E se a gente está, qual é a nossa referência? Como é que a gente faz para chegar na melhor decisão? Como é que a gente faz para escolher? Então, eu acho que é justamente a partir desse ponto, ou dessa ideia de ter um ponto de inflexão, um ponto de tomada de decisão, que eu acho que é legal a gente conversar sobre o assunto, que é dinheiro, sexo e poder, né? Assim, dinheiro, sexo e poder tem muitos significados em muitos contextos, né, de forma diferente. Quando a gente olha para o ambiente religioso da igreja, a gente tem um contexto assim, de desafio para a vida que é sempre um sinal de alerta. Parece que historicamente a gente tem sido ensinado na igreja e pela igreja, ou esse assunto tem sido discutido muito, sobre um ponto de vista em de que sexo, dinheiro e poder é um obstáculo, é um problema, né? É sempre sobre essa perspectiva, assim, de olhar isso como um perigo, alguma coisa ruim, né? E óbvio que assim, isso seria um extremo, né? Que eu acho que muito da nossa vida religiosa acaba trazendo essa ideia de focar nisso. Muitas igrejas focam nisso.
O outro extremo é olhar para esses 3 pontos também de uma forma despretensiosa, como se fosse algo não relevante ou que não exigisse nada da gente. E aí tem um escritor, John Piper, que ele escreveu um livro com o mesmo nome também, Dinheiro, Sexo e Poder, e ele traz como ilustração algo que eu acho que esclarece bem assim, o ponto de equilíbrio entre esses 2 extremos. Ele diz assim, que dinheiro, sexo e poder são 3 planetas no nosso sistema solar, no sistema solar da nossa vida. Então ele fala, dinheiro, sexo e poder são os planetas, e o Sol, que representa Deus ou a glória de Deus, né? De onde ele entende assim, que emana toda a satisfação, eu acho que essa palavra é bem chave. Então, o Sol é o centro, os 3 planetas orbitam ao redor desse Sol, e quando isso está acontecendo de uma forma equilibrada, quando os planetas estão orbitando em torno do Sol, está tudo bem, porque gera equilíbrio, não há caos, não há destruição. Aí ele fala, quando um planeta, ou se acontecer de um ou mais planetas saírem dessa órbita, aí sim, um planeta girando de forma desgovernada pode impactar os outros planetas, né, e gerar caos, destruição e tal. Então ele fala que é isso, que quando dinheiro, sexo e poder são temas que estão em harmonia com o que Deus pensou para a nossa vida em relação a essas coisas, a coisa flui bem, tudo vai bem. Agora, quando a gente sai desse princípio, a tendência é que em breve outras áreas vão ter problema também, e que a nossa vida, de uma maneira geral, também a gente viva uma série de problemas, né? Então, a grande sacada aqui é que a gente aprender, né, a lidar com essas coisas dentro do contexto cristão. Quando a gente entende que hoje não há, né, e aí eu já estou chamando a opinião do autor, tanto da revista quanto do livro, de que não há hoje coisas que sejam mais relevantes do que isso, ou que conversem com os nossos dias e com a nossa vida, temas que sejam mais relevantes do que esses 3, temas que são inseparáveis, né? Eles se conversam, e eu tentei separar literalmente os 3 pontos, mas eu percebi que em todo momento eu estava conversando com os 3 temas, acaba um ligando ao outro, um conversando com o outro. Quando você entende que esses são temas que podem ser os mais abençoadores ou os mais amaldiçoadores, aí a gente entende que começa a fazer sentido a gente parar talvez e estudar um pouco esse negócio, ver o que a gente pode aprender, o que a gente tem para aprender com esse negócio aqui. E a resposta, primeiro assim, a pergunta que a gente tem que fazer é como é que a gente pode viver de uma forma fiel, né? Como é que a gente vive com fidelidade com relação a essas 3 questões. E o problema é que a resposta para isso não é uma resposta fácil, não existe uma resposta pronta, uma resposta fácil, né? Nas palavras do autor ele fala assim, que responder isso exige o maior empenho, né, da nossa capacidade de pensar e a nossa maior devoção, essas 2 coisas, né? Usar tudo que a gente tem de razão, mas usar tudo que a gente tem de devoção, no sentido de ter o cuidado de olhar para aquilo que Deus está nos falando sobre essas questões. E aí no livro o autor ele vai dando pistas assim, ele vai dando sinais de como é que a gente pode enfrentar essas escolhas que estão ligadas à ética, né? a decisões relacionadas à moral mesmo. E é um baita, acho que a gente está diante de um baita desafio mesmo, acho que se a gente decidir mergulhar nisso, parece que não vai ser uma tarefa muito fácil, né? Parece que vai mexendo com a gente, enfim. Mas eu acho que também é bom, porque faz parte, acho que, do que Deus quer nos ensinar. Então, assim, pelo que eu, olhando todo, assim, todas as lições, hoje é só um panorama do que a gente vai estudar, né, no dia a dia. Olá, bom dia. E aí, para a gente começar, né, quando o restante do pessoal chegou, a gente estava, na verdade, indo para o começo aqui do texto, e a gente começa com uma pergunta, assim, você está aqui, né,
Por que você está aqui? Né? Por que você decidiu por dinheiro, sexo e poder nesse momento? Ou, diante desse tema, a gente estar diante desse tema, faz a gente ter que tipo de expectativa? Qual é a expectativa que você tem? Ou o que você está buscando aprender com esse tema? E aí, para a gente começar, eu queria ouvir alguns de vocês. Legal. Muito bem. É o seguinte, agora qual que é a perspectiva assim, do autor, né? O que ele está buscando disso? Ele fala de 3 coisas que eu acho bem interessantes, trocando a ordem, né? Porque é dinheiro, sexo e poder. Ele fala assim que o sexo, ele é costumeiramente ou muito utilizado para adquirir dinheiro e poder, né? Você pode usar o sexo com esses 2 objetivos. Aí ele fala que o dinheiro o tempo todo manifesta poder. Tanto o poder de capacidade de compra, como o poder de influenciar, né? E aí influenciar de múltiplas maneiras. E ele fala que o poder, ele é conhecido como o melhor afrodisíaco, né? E aí o melhor afrodisíaco também para o sexo, né? Porque a partir do poder você alcança sexo de todas as formas, e também para o dinheiro, porque o poder ele abre essas 2 portas, abre a porta do dinheiro e abre a porta do sexo. Então ele constrói isso mostrando a correlação disso tudo, né? E aí na lição de hoje, aí o autor da lição, né? Ele traz 4 pontos assim que na verdade até por conta do nosso tema eu não vou ponto por ponto, vou trazer o assunto e acho que os 4 pontos estão nessa fala aí, que é a orientação de Deus sobre o poder, a orientação de Deus sobre sexo, sobre dinheiro, e aí ele traz um outro ponto que é a orientação de Deus para a obediência, que é o que a Débora trouxe aqui. Então ele traz esses 3 primeiros pontos e depois faz um contraponto com essa questão da obediência. E aí, assim, com esse start dele, eu acho que ele joga a gente dentro de uma arena de escolhas morais. Assim, daqui em diante, tudo que a gente falar, eu acho que a gente vai começar a fazer contraponto com o que a gente faz, com o que a gente decide, com a forma como a gente se relaciona com esses temas, exigindo que a gente pense um pouco sobre qual é a decisão moral que eu estou tomando a respeito dessas coisas. Então é muito legal. Por que vale a pena e faz sentido a gente fazer isso e trabalhar isso? Porque a gente pode encontrar mesmo pontos de contato, enxergar aonde isso faz sentido, com a nossa vida. E aí eu percebi assim, logo no começo, se você pegar esse primeiro versículo do texto áureo, ele é meio esquisito, para te falar a verdade, ele está aí isolado. Mas quando eu li o texto todo, a referência de 14 a 20, eu achei que o autor não podia ter sido mais feliz na escolha que ele fez. Porque assim, ele traz o texto de Deuteronômio e aí ele faz uma correlação com a vida de Salomão. E ele fala do momento de Salomão, ele fala do momento em que conta-se a grandeza do reino de Salomão e logo em seguida da ruína do reino dele, né? Então ele pega esses 2 textos, Deuteronômio, a vida de Salomão, e começa a fazer contraponto. E aí tem muito a ver com o que você falou, mas ele traz um elemento sobre a obediência que, assim, às vezes passa despercebido pela gente. Então, assim, falando um pouquinho sobre o texto de Deuteronômio. Aqui é onde fica estabelecido nas leis de Moisés como é que deveria ser, quem é que deveria ser e como é que deveria ser o rei, né? E aí ele começa no versículo 14 já dizendo assim, se quando entrarem na terra que o Senhor, e aí ele vai dando uma série de descrição. Mas umas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro é que ele começa com esse condicional, se. E aí Moisés está falando em nome de Deus, ali é claro. Então o que ele está dizendo é assim, se quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês assumirem tudo, dominarem, se vocês decidirem que vocês querem ter um rei, e aí coloca na condicional, e aí a gente já começa a pensar assim, que parece que estava muito em aberto a coisa. Assim, que assim, não era uma decisão de Deus, mas também não era uma decisão que Deus estava contra. Que era assim, é um condicional. Se vocês quiserem, vocês decidem aí, está em aberto. São escolhas que estão na esfera aqui da comunidade. A gente vai decidir o que a gente quer fazer, tá? Então, assim, você pode continuar nessa relação
Deus homem, ou você pode colocar uma monarquia no meio aqui. Tá tudo bem com isso, não há crise. Só que aí depois que ele fala isso assim, se você decidir, aí a coisa muda um pouco. Que é assim, se vocês decidirem, quando entrarem na terra, que vocês vão ter um rei como todas as nações têm, aí a coisa muda de figura. Ele diz assim, agora, a partir daí, existem sim algumas condições que são prerrogativas minhas. Minhas de quem? De Deus. Você quer? Vocês decidiram? Beleza, só que esse rei não vai ser um rei como vocês querem. Eu é que vou dizer como é que vai ser esse rei. E aí vem o restante do texto dizendo quem é que é esse rei. E aí ele traz alguns pontos assim. Primeiro, vocês vão nomear o rei que o Senhor escolher. Não é o que vocês escolherem. Vocês não devem... Esse rei não deve ser uma pessoa de fora de Israel. Ele precisa ser israelita. Terceiro, aí ele vem já para as posses. Assim, ele não deve adquirir muitos cavalos. Ele não deve fazer o povo voltar ao caminho do Egito e não deve fazer eles voltarem para adquirir mais cavalos. É interessante e curioso que no texto ele ressaltar isso, que não era para ter nenhum tipo de relação, aliança com qualquer povo do Egito. Mas ele reforça assim, que não era para conseguir mais cavalos. Tipo, além de dizer que não era para ter relação, ele ainda reforça esse ponto. A gente vai entender por que mais à frente. Aí ele diz assim, não deverá tomar para si mulheres. E aí ele já diz a consequência. Se fizer, desviará o seu coração. 6. Não deverá acumular muita prata e muito ouro. E deve fazer uma cópia... Aí ele fala assim, deve fazer uma cópia da lei, deve manter... Você tinha que pegar lá com os levitas e fazer uma cópia, manter essa cópia perto do rei, o rei tinha que manter uma com ele, deveria ler essa cópia todos os dias, né? Ele fala assim, todos os dias ele deveria ler para aprender a temer o Senhor e para fazer cumprir as leis e os decretos daquela lei. E aí as consequências, isso faria com que, aí, legal, no versículo 20 diz assim, isso fará com que ele, o rei, não se considere superior aos seus irmãos, e não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda. Isso prolongaria o reino do próprio rei e também garantiria o reino para sua descendência. Essa era a regra que Deus colocou, né? Moisés trouxe para como é que seria isso a lei. Então assim, primeiro assim que Deus já conhecia o coração do homem, conhece o nosso coração, né? E aí Deus não entra em crise porque as pessoas queriam um rei. Quando a gente olha aquela passagem de Samuel em que o povo quer colocar Saul como rei e Samuel se posiciona contra, eu sempre entendia assim, achava um pouco estranho, né? Porque, qual é o motivo, né? Mas o motivo estava aqui, é que o motivo da oposição de Samuel é que quando o povo queria escolher Saul como rei, eles queriam escolher um rei para si. Um rei para si no sentido de, eu te elejo como rei para que você governe para mim, em função dos meus desejos e das minhas vontades. Não que isso tenha qualquer paralelo com hoje em dia. Né? Nada, não vou trazer uma discussão política, não vamos entrar nesses detalhes. Senão eu já dividi no meio já, então é melhor não. Exato. Então, o que deixou Samuel indignado foi a indiferença de Israel aos preceitos que Deus havia estabelecidos para que fosse escolhido o rei. Então, acho que esse é um ponto muito, muito interessante. Aí, então, esse é o texto de Deuteronômio. No texto em que ele fala do reinado, ele fala algumas coisas interessantes. Primeiro, assim, quando você olha para a história de Salomão, ele começa muito bem. Ele começa governando e a primeira decisão dele de buscar sabedoria faz com que ele já esteja acima da média. Começou com o pé direito. A maioria de nós provavelmente não teria pensado, né? Agora a gente já sabe da decisão dele e tomaria mesmo, mas lá na pele dele, no ponto de inflexão dele, de como é que vai ser o meu reinado e o que eu preciso para reinar, a decisão dele foi muito boa, foi a melhor que ele poderia tomar. Contudo, a gente vê que o final da vida de Salomão é trágico, né? É o pior final que poderia ter, é a forma como ele termina a vida. E aí a gente fica pensando assim, nenhum de nós está nem no primeiro dia e nem no último, nós estamos no meio do caminho. E é no meio do caminho onde a gente tem o desafio de entender se a gente está ou não está num ponto de inflexão, no momento em que a gente vai ter que tomar a decisão
sobre dinheiro, sexo e poder que vai impactar ou não a nossa vida para o resto da vida. E aí é bem legal assim, trazer alguns pontos que reúne os pontos da lição, mas assim, na minha cabeça o que eu fiquei pensando é que Salomão, parece que assim, ele pega Deuteronômio 17 e fala assim, quantas regras tem aqui? Quantos pontos tem aqui? 1, 2, 12, 13, 14, 15. Vou quebrar todos. Assim, a minha meta é quebrar. Assim, vamos quebrar todos os pontos. Não vai ficar um que eu vou cumprir, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí o que ele faz é exatamente isso. E a gente vê isso na história dele, né? E assim, uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar é que as vontades de Deus para a nossa vida, parece que elas vêm sempre em formas de oportunidade. Assim, ser rei de Israel era uma oportunidade para a vida dele, não é? Aí você fala assim, é uma bênção. Não sei se é uma bênção, é uma oportunidade. Era vontade de Deus, porque quando Davi decide escolher o templo, Deus fala, não, quem vai construir é Salomão que vai assumir. Então foi escolha divina, foi escolha de Deus, mas o reinado era uma oportunidade. E a decisão, se aquilo seria uma grande bênção para a vida dele ou uma grande maldição, não estava nas mãos de Deus. E isso é muito legal, porque assim, traz para a questão da autorresponsabilidade, de que Deus não tem nada a ver com essa história, né? Nesse sentido, tinha tudo a ver com a escolha e com o que ele queria para Israel, porque já estava estabelecido. Se Salomão tivesse seguido o que estava em Deuteronômio 17, tudo teria corrido bem, ou tudo teria se desdobrado de uma forma muito mais positiva. Quando ele escolhe, aí ele vai fazendo escolhas, né? Salomão, ele vai quebrando todas essas regras que Deus tinha estabelecido. Primeiro, eu juntei poder e dinheiro, porque eu não consegui separar mesmo essa história aqui. Assim, Salomão, parece que assim, ou ele não entendeu, o que eu acho difícil, já que ele era o mais sábio, né? Então assim, ou ele não entendeu nada da história, ou ele desobedece deliberadamente aquilo que Deus apresenta, a vontade de Deus, né? Que é o que parece ser mais claro, assim. Por que ele desobedece deliberadamente? Eu acho que ele se perde, aí aqui é uma leitura minha mesmo, vocês não precisam compartilhar dela, mas eu acho que ele se perde quando ele decide se tornar grande. Eu acho que toda a questão aqui, dinheiro, sexo e poder, o tempo todo na vida de Salomão, ele se perde porque em algum momento lá atrás, e não foi no final, né, onde a derrocada vem, ele decide se tornar grande. E eu acho que assim, talvez Deus até tinha como parte dos projetos dele fazer de Salomão o maior rei da história. Não sei, pode até ser que fizesse parte mesmo dos planos de Deus. Contudo, não fazia parte do papel de Salomão. Não fazia parte das coisas que Salomão deveria fazer, buscar isso. O papel dele era outro. Lá no Deuteronômio, quando ele fala assim que era para cumprir aquilo, para que ele não se exaltasse, não se sentisse superior aos seus irmãos, fica claro assim que o rei que era escolhido pelas outras nações eram considerados deuses, né? As nações que circundavam lá Israel, os reis eram considerados deuses. Em Israel, Deus era rei. E o rei que fosse escolhido por Deus deveria ser tão servo quanto os outros. Então todo o poder, dinheiro que Salomão já tinha, ele deveria ter sido usado para servir ao povo e ao mundo, e não para servir a si mesmo. Então parece que quando a gente vai costurando a história dele toda, o erro dele começa quando ele decide ser grande. E aí vem uma derrocada em todas as áreas, porque ele fala assim, ele vai quebrando as coisas, né? Primeiro, Salomão quebra as orientações a respeito do poder, quando Deus orienta sobre o poder. Ele diz assim, ó, não multipliqueis o rei cavalos para si, e não faça com que o povo volte no Egito para negociar cavalo. Ele vai lá e quebra disso. Salomão possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos. Ele quase não quebrou, né? Não, quase nada. E aí, o que você percebe é assim, quando eles olhavam naquele tempo, como é que você comparava assim? Como é que se determinava quem eram os grandes reis? Como é que você sabia quem era o maior rei? Tinha alguns critérios. Um dos critérios era qual é o número de cavalos que esse rei tem. E aí que eu falo assim, Salomão estava buscando a grandeza quando ele traz esses cavalos. Aí ele continua,
Outro ponto que também está ligado a isso. Salomão se torna, isso que o Douglas estava falando, ele se torna o maior intermediador comercial da história, pelo menos do seu tempo. Todas as rotas comerciais passaram a ser dominadas por Salomão, as rotas entre onde ele estava e o Egito. Todas as rotas estavam dominadas por Salomão. Então, todo e qualquer comerciante que quisesse passar por ali ou comercializar, precisava passar por Salomão, que é onde ele começa a cobrar os impostos, né? Ele começa a cobrar dinheiro e ganhar dinheiro a partir disso. Só que nessa relação comercial, e aí tem tudo a ver com o que você está falando, nessa relação comercial, ele coloca necessariamente o seu povo para fazer isso, ele não faz isso. Então nas rotas ele tem o seu povo negociando cavalos, e no mar ele também tem uma frota de navios o ano inteiro indo e vindo e trazendo as riquezas para ele. Agora o que é muito curioso, eu gosto desse negócio dos números, né? E aí eu fui olhar o texto, agora já de 1 Reis, diz assim que no versículo 14, lá no primeiro, diz que Salomão recebia 23.300 toneladas de ouro. Quando o ano era bom, quando a coisa ia bem, assim, a economia estava bem, ele recebia 23.300 toneladas de ouro. Aí fui fazer umas contas, vi lá e tal, aí cheguei no número. Nesse ano que foi bonzinho, assim, a economia estava bem, ele recebeu 4.278.456.000 reais em ouro. Era um dinheiro que dava para tomar um café, fazer alguma coisa. Não tinha imposto de renda nessa época, né? Não tinha imposto de renda. Não, ele era. Lava Jato. E aí, assim, falando de forma bem resumida sobre isso, é assim, tem um conceito, e que eu acredito muito nisso, que é assim, dinheiro, você só junta dinheiro para ter dinheiro até um determinado momento. Porque você junta dinheiro para ter dinheiro para comprar determinadas coisas. Só que chega um momento em que você já tem tudo que você quis ou estabeleceu, não é? Que o dinheiro pode comprar. Você já tem a melhor casa, você já tem a melhor casa de campo, a melhor casa de praia, você já tem o melhor carro, o melhor segundo carro, você já tem o avião, e a menos que você seja dono de uma empresa de táxi aéreo, você não vai comprar o quarto avião, o quinto avião. Chega uma hora que o dinheiro não serve mais como poder de compra, ele só serve como poder de influência. E era o caso de Salomão. Ele não precisava, não tinha mais o que ser comprado. E aí a gente vê ele se perdendo quando ele, por exemplo, ele estabelece um trono para si, feito totalmente de marfim, de puro marfim, e coberto de puríssimo ouro. Quando ele começa a fazer 300 escudos de ouro, mais 200 escudos não sei o quê. Cada escudo lá, o escudo maior, tinha 9 quilos de ouro, banhado por 9 quilos. O menor tinha 3 quilos de ouro. Cara, assim, é básico, né? E aí, assim, só para fechar e não deixar de falar, e já mostrando também como que está mesmo tudo muito misturado, esses 3 pontos, é que Salomão, ele quebra as orientações de Deus sobre o sexo. Que assim, ele quebra se casando com 700 princesas, lá 300 concubinas, e aí assim, ele quebra duplamente a coisa. Primeiro porque a palavra orientava a não ter muitas mulheres, não. E a segunda é que assim, as mulheres com quem ele casa, moabitas, amonitas, edonitas, todas aquelas que Deus falou assim, ó, a respeito dessas mulheres, não se envolvam com elas porque ela vai deturpar o seu coração, ela vai corromper o seu coração. E aí, ele quebra isso. Só que veja como as coisas estão relacionadas. Quando ele quebra, de fato, não é por uma questão só sexual. Ainda que depois a gente entenda lá por Eclesiastes e tal, que ele entra nessa onda de tentar ver onde é que é o limite, e deve ter entrado na onda sexual também, o ponto é a questão comercial mesmo. A força do comércio. Que assim, primeiro, as reuniões que se davam eram a portas fechadas e fazia parte do costume de, ao fechar uma negociação, você também trazer a filha para dentro do casamento. Era bom para o rei, mas era bom para o comerciante também, porque estreitava os laços comerciais. Agora a gente tem alguma coisa em comum. Contudo, quando vinha uma mulher dessa de fora, ela vinha com tudo, com seus costumes, com as suas crenças, com a sua fé. E nisso, a princípio, Salomão vai abrindo concessões nessas reuniões fechadas. Então eu aceito que você se manifeste no seu ritual de fé, que é completamente contrário ao meu, mas eu aceito isso, ou eu permito isso, porque a gente está numa negociação e eu quero fechar o negócio. Ou seja, fechar um negócio já está numa escala acima
do que os princípios de Deus. Eu estou interessado em fechar negócios a qualquer custo. Então, ele traz essa perspectiva. E aí as coisas se misturam, porque chega uma hora que isso não fica mais na sala. Isso começa a se espalhar, porque elas estão pelo reino e estão espalhando essa fé. E aí, para você ver o tamanho do estrago, diz que até o 16º rei, só quando Josias vem reinar, passam-se 16 reis, e eu tinha anotado aqui o número de anos, acho que dá 340 anos depois. É isso mesmo. 15 reis passaram e não conseguiram tirar essa corrupção de Israel. E 16 reis, só quando Josias vem é que a coisa começa a mudar. Então você vê o impacto do quanto isso pode prejudicar. E aí ele traz como último ponto a questão da obediência. E aí eu queria usar o ponto de inflexão lá para falar da obediência. Onde é que Salomão cai? Ele cai exatamente lá no momento em que ele está num ponto de inflexão, de tomar a decisão. A minha decisão nos negócios, no sexo, com relação ao poder, é uma decisão em que eu permaneço de acordo com a vontade de Deus, ou em que eu resolvo assumir a minha vontade, né? E o autor traz uma frase assim bem interessante, que é assim: nós somos mais amantes das nossas vontades do que da comunhão com Deus, do que da vontade de Deus. E isso não é Salomão, isso é quem somos, né? Então, quando Deus traz lá do 18 ao 20 no capítulo 17 de Deuteronômio, dizendo assim: pegue a lei, fique próximo da lei, leia a lei todos os dias, e parece um contrassenso, mas ele diz assim: leia a lei todos os dias para aprender a temer ao Senhor. Mas é uma coisa que é um aprendizado que não se conclui. Tipo, aprendi, agora eu não preciso. Não, você precisa se manter perto da lei, porque eu sei o tamanho da corrupção que há no seu coração. Então, eu acho que fecha com esse ponto assim, da questão da obediência. Não é que ele não sabia, ele sabia. Né? Você falou de coisas que a gente não sabe. Tem coisas que a gente não sabia. Fala assim: eu não sabia. Beleza, então tá bom. É tempo de ignorância. Mas a maioria das coisas nós sabemos. É que a gente falava assim: eu não lembrava mais que tinha esse texto. Eu não lembrava mais dessa regra. Por quê? Porque o nosso coração já está distante do Senhor o suficiente para amar mais as nossas vontades do que a vontade dele. Mais o que a gente quer do que a comunhão com ele.